Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria comentar sobre um assunto delicado que eu já gravei no passado em outro canal sobre paralisia do sono. Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você tem ou conhece alguém que tem, ou já ouviu falar, né? Antes de assistir aqui, eu recomendo fortemente ver o vídeo do Você Sabia, que eu vou deixar na descrição, e lá ele explica detalhadamente tudo isso de uma forma muito melhor que eu vou falar aqui, cara. Porque muita gente relaciona com algo paranormal, muita gente diz que tem uma explicação científica e tal, né? Então isso divide bastante opiniões. O que você acha? No qual time que você está? No dos que acha que tem uma explicação, realmente o cérebro buga e faz alguma coisa lá, ou você acha que não? E bom, eu tô aqui para contar a experiência que eu tive e também como eu fui curado disso, né? E os infelizes estão batendo ali. Mas vai ser assim mesmo. Se tiver alguns barulhos de fundo aí, a culpa não é minha. Já tá na hora de parar essa reforma aqui. Mas bom, é o seguinte, paralisia do sono é basicamente, o pessoal fala popularmente dito aí, você sonhar que está acorrentado, né? Eu falava isso, porque você não consegue se mexer. Só que na verdade você não está sonhando, você está no estado de sono REM. O estado de sono REM, falando de uma maneira muito leiga, é como se você estivesse dormindo, mas ao mesmo tempo você está acordado, né? Esse meio estado aí de transe que o corpo tem. E daí, nessa circunstância, você pode ver coisas bizarras, alienígenas, demônios, monstros, e foi justamente isso que aconteceu. Mas no meu caso foi pior ainda, porque eu estava vivendo uma fase de depressão muito difícil, eu era adolescente, eu lembro que eu dormia, pessoal, 15, 16 horas por dia, eu não tinha horário nenhum, regra nenhuma, não tinha motivação nenhuma, eu tinha uma espécie de realmente depressão, né? Tanto que eu acho que eu fui diagnosticado mesmo e eu desisti da escola nesse período, fiquei um tempão aí sem fazer as coisas básicas, até para pôr uma roupa era difícil, quem passou sabe. Isso daí também é a prova viva de que depressão tem cura sim, eu sou a prova viva disso, quem fala, não tem cura, a pessoa aprende a lidar, tá? Lógico que aprende a lidar, existe a remissão, mas a remissão é basicamente uma cura, pode voltar, assim como uma gripe pode voltar, uma doença, então é basicamente isso, não tem algo definitivo, né? Uma cura definitiva, mas tudo no mundo é assim. Bom, mas voltando, vamos falar isso em outro vídeo, né? Sempre gosto de abordar muito esses assuntos de psicologia, eu acho muito legal. Mas esse foi uma coisa que me traumatizou. Pode dizer que foi a única, sim, uma das únicas experiências paranormais que eu tive, se é que a gente pode considerar, né? Então eu tava nesse estado aí, nesse transe de dormir o tempo inteiro, eu tomava bastante remédios também para depressão, para desrealização, que é outro problema que eu tinha, desânimo, tiques, né? Que eu tinha muitos tiques de ficar piscando assim, fazendo assim e tal. Tanto que eu tenho até hoje, né? Mas hoje eu aprendo a lidar, eu já sei lidar muito melhor. Mas basicamente, nessa época aí, eu tava no bico do urubu, tava realmente muito mal, e eu achava que, tipo, era o fim, sabe? Falava, cara, mas como assim? Eu tenho, tipo, 17, 18 anos aqui, já tô nisso, então, conforme o tempo for passando, vai piorar. E não, a vida me surpreendeu porque a vida melhorou muito, cara. Realmente, hoje eu sou uma pessoa considerada muito feliz aí, dou graças a Deus por tudo que aconteceu comigo, que foi uma experiência. Eu ia dizer uma experiência bacana, mas parei pra pensar e não foi nada de bacana. Mas foi uma experiência legal pra mim evoluir. Eu fico fazendo assim toda hora, tô com mania, né? Mas enfim, basicamente, eu tava nessa época aí eu comecei a ter aos poucos, né? Certo dia eu lembro que eu tive um pouquinho assim, eu falei, não conseguia me mexer, daí eu gritava, minha mãe sempre falava no outro dia que eu ficava gritando durante a noite, acordava tal, ela falava tal, mas começou a piorando, né? Aí evoluindo, tanto que um certo ponto, eu lembro que eu gritava, eu tinha certeza na minha cabeça que eu tava gritando, só que minha mãe falava, não, você não gritou não, você tava tranquilo, no quarto da minha mãe ela iria escutar, né? E meio que eu gritava na minha cabeça, só que não. Foi evoluindo, piorando até que chegou um dia, cara, que é o ápice do vídeo, né? Pode até fazer um corte aqui, pô, que é a parte que eu mais queria contar, que eu mais fiquei com medo, acho que assim, na minha vida, né? Basicamente, na paralisia do sono, você vê o ambiente como ele tá. Não é o ambiente muda tudo, é tipo o meu quarto. Aqui não é meu quarto, mas eu vi exatamente o meu quarto, meu guarda-roupa, minha parede, tudo do jeito que ele era, né? Nesse dia eu lembro que eu comecei a ver umas coisas assim, meio que tipo que, como eu tava dormindo, eu meio que acordava e ficava me virando toda hora. Daí a primeira coisa estranha que eu vi, eu vou ver se eu acho até uma foto pra colocar aí, mas sabe o Venom
do Homem-Aranha, tipo de uma teia de aranha preta, tipo de uma cabeça, assim, de um demônio. Eu via, tipo, aquilo na parede, sabe assim? Teias negras, assim, com formas que não eram nada a ver de humanoide, né? Eu lembro que eu via aquilo, assim, e eu falava, nossa, aquilo lá foi um sonho, eu tava sonhando, tal, uma coisa estranha. Vinha na parede e tal, eu lembro que eu vi umas energias, umas coisas negras, assim, tal. Eu sabia que aquilo lá era uma coisa horrível, né? Horrível. Daí, nessa mesma noite, depois de eu ter visto isso, né, eu lembro que eu acordava e voltava a dormir, acordava e voltava a dormir, com uma certa dificuldade e tal, né. Eu lembro que eu peguei, cara, e eu vi uma criatura de longe, vamos supor uns 3, 4 metros de distância ali, né, no meu computador, como se fosse daqui até no final ali da cabeceira da cama ali naquele canto, né. Daí eu lembro que eu piscava, aquela criatura ia se aproximando. Cada vez que eu piscava, ela se aproximava mais, até que chegou um ponto, eu pisquei umas 5 vezes, né? Ela foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Isso foi muito bizarro, até que chegou o ponto dela ficar aqui, na minha cara. Nossa, só de falar eu já arrepio, eu não tô brincando com vocês, olha isso. Meu amigo, eu lembro que eu fiquei com um cagaço, com um gelo. E eu lembro que ficou alguns segundos ainda essa criatura aqui, tipo, era uma criatura humanoide, mas era tipo de um monstro. Tô tentando ilustrar aí, eu não sei se eu vou conseguir achar, mas é algo parecido com essa imagem aí que vocês estão vendo. Daí ficou cara a cara assim, isso daqui olhando pra mim, eu olhando pra ela e tipo, não falava nada, né, não interagia. É que assim, na verdade deve ter ficado pouquíssimos segundos, mas na minha cabeça esses segundos eram eternos. Imagina, você olhando aqui uma coisa assim, uma coisa preta, tal, não sei se era uma mulher, um homem, na verdade não era algo desse mundo, né, era tipo uma criatura, né, muita gente acredita realmente que seja demônios, essas coisas aí. Daí eu lembro que eu peguei, tipo, me esforcei e consegui acordar. Eu lembro que não dormi mais nessa noite. Na verdade era de dia ainda, como eu falei, eu trocava a noite pelo dia, mas naquele período lá eu não dormi mais, fui pro computador, fiquei com muito medo. Beleza, depois disso eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Eu lembro que eu acho que eu dormi depois com muito medo e ainda tive mais algumas paralisias. O que aconteceu? Depois que eu fui no centro espírita, alguns dias depois, fui lá, né, até comentei isso. Eu não fui especificamente pra isso, eu fui porque eu tava com uma negatividade muito grande. Parece que algo me empurrou pra ir, tipo, vai, né, que minha mãe ela ia bastante e tal. E antes que alguém comente alguma porcaria, tem que ser católico, porque é a melhor religião que tem, tem que ser Umbanda, tem que ser... Não, velho, para com essa besteira aí. Eu já frequentei várias religiões, eu sei, o que importa mesmo é você acreditar em Deus. Se você for fazer esse tipo de comentário babaca, nem perca seu tempo, tá? Mas basicamente, eu fui lá, eu gosto bastante, me sinto muito bem lá desde aquela época. Foi quando eu comecei a frequentar pra valer, né? E aí, cara, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, no primeiro dia que eu fui, sumiu com a mão, é como se tirasse assim, eu nunca mais tive nada disso, nada, a paralisia do sono zerou. Isso faz mais de 10 anos atrás, em 2014, pra vocês terem ideia. Então, basicamente, fiquei 10 anos isso, assim, curei. E olha só que legal, cara, eu conheço pessoas que curam isso na igreja. Basicamente, a solução é você ir em algum lugar que tem uma energia positiva. Pode ser na igreja, pode ser na católica, pode ser na evangélica, pode ser, sei lá, pra quem fala aí na Umbanda, pode ser no espiritismo, pode ser em qualquer lugar desse. Ah, meu terreiro de macumba, espiritismo é coisa errada. Fala com a minha mão, otário. Mas enfim, então, basicamente, foi desse jeito que eu consegui resolver. Passei por esse momento difícil, eu vou gravar outro vídeo futuramente comentando mais sobre. Você já teve paralisia do sono? E lá no vídeo do Você Sabia, como eu comentei, tem pessoas que veem coisas muito diferentes, né? Como eu falei, alienígenas e tal. Tem uma história lá de um rapaz que viu, tipo, de uma criatura pequenininha, assim, em cima do peito dele e ficava pisando em cima. Eles até brincam não, eles falam que é aquela entidade da pisadeira, né? Que realmente tem pessoas que sentem que tem algo pisando em cima delas quando elas estão dormindo. Elas ficam acorrentadas, não conseguem gritar, não conseguem fazer nada, né? Então, tem diversas formas desse lance aí de paralisia do sono, né? E eu quero saber qual que é a que você teve, se é que você já teve, né, ou conhece alguém que teve. E se você não teve, não queira ter, porque não é uma experiência legal, nem por curiosidade talvez, né, mas vai te dar muito medo, é uma coisa bizarra assim. Até hoje eu carrego um pouco de trauma disso, mas superei, né, sei que são coisas da vida e tal. Eu acredito fortemente no mundo espiritual e acredito que isso talvez seja um sinal para eu melhorar minha vida, para eu ter mais religiosidade, procurar alguma coisa assim, algum caminho, né.
Enfim, então é isso. Curtiram? Deixa like, até a próxima. Valeu e fui!